lado e fala assim: que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Dá um sorriso para ele, dá? Aleluia. Aleluia dele. Aleluia. Amém. Vamos acertar por enquanto. Eu quero primeiramente me apresentar. Para alguns que estão aqui, eu sou bastante conhecido, né? Eu falo porque minha mãe está aqui, meu irmão está aqui, minha esposa, minhas duas irmãs estão ali. Nós ia vir em caravana com a Kombi, só que a Sete necessitou da Kombi, acabou que eu tive que emprestar a nossa Kombi hoje para ele estar fazendo um evento. Mas o Senhor sabe todas as coisas, amém? Eu sou o pastor Fábio, eu sou lá do Ministério Vida Cristã, Alto Paraíso, ali pertinho do Ibirapuera, Jardim Cascata. Eu estou hoje juntamente com a minha esposa, pastora Bruna, estou com as duas intercessoras da igreja, que por sinal são minhas irmãs, não só de Cristo, mas de sangue, que é a irmã Flávia e a irmã Luciene. Elas estão presentes aqui conosco. Algumas falou que vindo meu para mim, mas eu estou ali com um trabalho reiniciando uma igreja a qual nós pegamos meia que destruída espiritualmente, a imagem difamada, infelizmente. Nós estamos reiniciando um trabalho e Deus tem nos honrado. Nós temos feito cultos poderosos, sabe, a presença de Deus tem sido derramada, e eu estou lá tem 3 anos, e há 3 anos eu não ministro fora. Eu dediquei totalmente a minha vida à igreja, Ministério de Cristão. E o irmão Flávio, que é o meu irmão mesmo de sangue, cadê ele? Já está escondidinho aqui. Ele me convidou para ministrar e eu não rejeitei. Eu durante muito tempo eu ministrei fora, em vigílias. Eu sou do Ministério de Cristã. Nós somos filial da vida, nós somos uma igreja que é igreja em célula. E aí, eu sempre ministrei em igrejas pentecostais, Assembleia de Deus. Eu ministrei em outras igrejas pentecostais. E sempre em vigília, o Senhor sempre me usou bastante. Só que em determinado tempo eu parei. Falei assim, chegou a hora de eu parar. Eu tenho que investir naquilo que Deus me colocou, mas não tinha como rejeitar o convite do Diácono Flávio, que é meu irmão, e eu estou voltando a ministrar fora, depois de muito tempo. Tenho um prazer de estar ministrando na igreja que o meu irmão congrega, na igreja do pastor Arnoldo, a qual aprendi a amar. Pastor muito espontâneo, né? Alegre. O pastor Arnoldo é diferenciado, eu falo que ele é diferenciado. Eu conversei com ele já fora do âmbito da igreja, e é um pastor abençoado. Vocês são membros do pastor Arnoldo, vocês estão na mão de um homem de Deus que vive o que o Senhor colocou para ele. Amém? Então, grato por estar aqui, e o único pedido que eu peço é que taca fogo no pregador. Taca fogo. Eu, nos últimos dias, eu tenho ministrado muito teologicamente, mas eu quero que o Senhor me use nesse lugar de forma sobrenatural. Não preocupe, tá bom, pastor, se eu descer do altar, eu tenho costume, não prego muito em cima do altar, desço muito, ando, tá bom? Então não se assuste. Quando eu descer do altar, se Deus mandar ir até alguma pessoa, vou até alguma pessoa. Se for para passar recado, nós vamos passar recado. Se for para cair de joelho aqui, nós vamos cair de joelho. Não preocupe. Eu estou avisando porque às vezes você pode assustar um pouquinho, tá? Então, a palavra que foi me dada está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11. Amém? Então também não se preocupe se você vê eu mexendo no celular. Normalmente alguns irmãos vão achar que eu estou no WhatsApp. Não estou no WhatsApp, não estou no Instagram. Eu uso muito os esboços do celular, tá bom? Preparo meus esboços e pesquiso também. Aqui os versículos já estão pesquisados, eu só vou abrindo de acordo para não ficar passando folha, para que nós não perdemos o foco dos irmãos. Amém? Então, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça,
a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mantendo-te diante de Deus, que todas as coisas vivificam, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, quer guardes esses mandamentos, sem mácula, sem repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, ao seu tempo, mostrará ao bem-aventurado e único poderoso, Senhor e Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu quero nessa aqui, eu não quero prolongar muito. Feche seus olhos no momento. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu vim aqui, Pai, enviado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar. Coloca no meu coração tudo aquilo que o Senhor quer que eu fale. Pai, que eu não leve nada para trás, mas que em tudo, Deus, eu possa ser usado. Que a minha boca, a partir de agora, seja a boca do Senhor. Que os meus olhos agora sejam os olhos do Senhor. Eu abro o meu coração, eu abro o meu ouvido, Papai, para receber do Teu Santo Espírito tudo aquilo que está guardado para essa noite. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Podem sentar. Aleluia. Primeiramente, eu quero um pouquinho que vocês entendam quem era Timóteo. Timóteo nada mais era do que um jovem. Tem algum jovem aí? Tirando eu? Glória! Timóteo era um jovem a qual Deus separou, Deus mostrou a Paulo. Timóteo, muito novo, vai tomar conta de uma igreja lá em Éfeso. Ali começa um dos perrengues, porque a igreja de Éfeso e a igreja de Corinto, os igrejinhas para dar trabalho. Se você pegar as cartas de Paulo, não mudou nada de hoje. Não mudou nada, irmão. É a mesma coisa. Então, Timóteo muito novo, Paulo prepara Timóteo para ser um pastor de uma igreja. Tem alguém aqui que anseia ser pastor e ainda não é? Levanta a mão, deixa eu ver você. Pastor e pastora, cadê? Por quê? Nós corremos, irmãos. Nós corremos no ministério pastoral. Eu falo porque como eu corri no começo do meu ministério. Durante 3 anos, a promessa era, eu lembro que eu todo perdido, o Flávio, meu irmão, ele desandou, mas eu acho que eu desandei um pouquinho mais do que ele. Eu embarquei numa tal de uma cocaína, e bebida alcoólica, e loucura. E aí eu me converti. A Maria Luísa, minha mãe, ela me levou à igreja num dia em que eu não queria ir. E quando eu me converti, eu não vou contar porque senão prolonga muito, eu era ainda jovem, eu tinha 23 anos, né? E uma das coisas que eu não queria era estar na igreja. Ninguém converte querendo ir para a igreja. A gente vai para a igreja muitas das vezes por necessidade. E nesse dia eu fui por causa de um compromisso. Falei para ela, ela me chamando e teve um churrasco na igreja. Aí ela falou assim para mim, é o seguinte, vai ter um churrasco lá na igreja, eu queria que você fosse comigo. Eu falei para ela, vou nada. Aí aquele povo vai falar que eu só vou para comer. E ela falou, não é ninguém assim. Eu falei, tá bom, vai nessa. E aí eu lembro que eu malhava, eu era bem fortinho na época. Eu falei, eu vou para academia. Se eu voltar, só eu estiver aqui, eu vou com a senhora. Irmãos, eu fui para academia.
Demorei a voltar, demorei, enrolei na frente dos espelhos. Eu malhava algo aqui e ficava 5 minutos enrolando. Quando eu chego lá, quem está lá? A bonita da diaconisa Luísa. Eu falei, não é possível, ela vai tão cedo. Mal eu sabia que Deus estava marcando um encontro comigo aquele dia. Mas eu sabia que aquele dia, lá na eternidade passada, quando a terra ainda nem existia, Deus já tinha sonhado com esse dia. Mas eu sabia que ali começava um chamado, um ministério que eu estou hoje. Fui para a igreja, recebi um abraço. Eu fui tão armado para a igreja que eu falei assim: se eu chegar lá, eu vou borrar na cabeça, um brinco na orelha. Falei, se eu chegar lá e alguém falar que eu só vim para comer, eu vou cobrir na porrada. Mano, eu subi aquelas escadas, lá a escada, o templo é em cima, são 3 andares. Quando eu cheguei, uma mulher chamada Rosa, que hoje é minha mãe espiritual, ela veio e me deu um abraço. Naquele dia o Timóteo nasceu. E aí no começo do meu chamado, eu lembro que nos primeiros anos, eu passando por encontro, nossa igreja trabalha com encontro com Deus. No segundo ano começou a vir as loucuras. Eu estava em certos lugares, pastor Arnoldo, e do nada vinha alguém e falava assim: ó, Deus manda te falar que você é pastor. Eu falei, nunca! Você está doido? Pastor? Quero isso para mim não. Aí vinha em outro lugar a mesma confirmação, e pessoas sendo levantadas para falar comigo. E eu falei, Senhor, quero não. Não é isso que eu quero. Aí um belo dia, eu estava já no louvor da igreja, eu sou baterista. E ainda é mais difícil, né? Porque baterista tem uma fama tão ruim dentro da igreja, irmão. Tem um baterista aí, tem? Tá vendo? Só eu mesmo. Né? A gente passou a novo, era baterista. Meu Deus. E aí eu sempre fui muito espontâneo, alegre, brincalhão. E eu falava, Senhor, eu não quero isso para mim. Só que um dia o Espírito Santo me pegou de forma sobrenatural em cima da bateria. E quando Deus veio falar comigo assim, através de uma irmã, eu te separei. Aleluia. E ainda tem uma grande obra na sua vida. Eu lembro como se fosse, eu falei, Senhor, se é isso que o Senhor quer para mim, eu aceito. Aleluia. Só que eu achei que ia ser rápido. Eu falei que aceitava. Isso com 3 anos de conversão. Só depois de 11 anos de conversão que eu assumi a igreja. Mas durante esse tempo Deus me usou, Deus me moeu, Deus me amassou. Eu caí algumas vezes, levantei muitas vezes. E aí Timóteo me lembra muito isso. Sabe por quê, irmãos? Timóteo era o menininho da mamãe. Não sei se vocês sabem, mas eu sou o caçula lá de casa. Eu até... Todo mundo saiu de casa. Eu com 23 anos, 22 anos dentro de casa. Eu falava, eu só vou casar com 30. Só vou casar com 30. Eu, um marmanjão grande, forte, que eu malhava, 85 quilos. Chegava da rua, deitava no colo da diaconisa Luísa, ela tirava aquela vida das minhas costas, até eu dormir. Que coisa boa. Eu era o menino da mamãe, igual o Timóteo. Timóteo, além de ser menino da mamãe, era menino da vovó. Eunice cuidava de Timóteo. Aí Paulo pega Timóteo e coloca ele numa rasgada. Quando nós iniciamos o texto, lá no verso 11, nós já começamos a perceber algo aqui diferente. Paulo começa afirmando para Timóteo algo aqui. Mas tu, porém, homem de Deus. Você imagina o peso dessa palavra, irmãos? Hoje é bastante usado esse tema, homem de Deus. Mas se você pegar na Bíblia, no Velho Testamento, era muito usado o homem de Deus, mas no Novo Testamento quase não tem mais isso. Se eu não me engano, no Novo Testamento é 3 ou 4 vezes que é usado e mencionado homem de Deus.
um menino, um jovem que recebeu isso. Aí começa aqui, mas tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Se nós não nos atentarmos ao que está escrito antes, nós não entendemos porque Paulo orienta Timóteo a fugir dessas coisas. Fugir do que, pastor Flávio? Aí nós vamos começar a entender um pouquinho. Timóteo estava em uma igreja a qual os irmãos haviam se pervertido e começaram a distorcer o evangelho da graça. Os irmãos começaram a buscar interesses financeiros. Eles começaram a disputar, a pregar por dinheiro. Eles começaram a subir em púlpitos, em altares e pregar por dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Está diferente de hoje? Está diferente de hoje? Está diferente de nada, irmãos. Eu acompanho alguns pregadores, algumas páginas evangélicas no Instagram, e como eu vejo pastores debatendo, chamando um para outros para debates, sabe, pastores que querem sentar frente a frente para discutir quem sabe mais ou quem sabe menos, por causa de seguidores, por causa de likes, por causa de dinheiro. E o evangelho segue sendo distorcido. Irmãos, a cada vez que eu vejo pessoas se debatendo na internet, pastores de nomes, grandes pastores de grandes igrejas, eu imagino, sabe o que, pastor? O diabo sentado no meio deles fala assim: é isso que eu quero. Continua discutindo, continua debatendo, porque enquanto você debate, eu pego as almas que estão perdidas, porque enquanto você debate, eu vou matando, eu vou sacrificando pessoas. Porque esse não é o propósito do Evangelho, esse não é o propósito que Deus nos levantou. Nós vamos trabalhar para anunciar a palavra, nós vamos anunciar a luz que brilha nessa terra. O Senhor não nos chamou para ficar em internet debatendo. O Senhor não nos chamou para ficarmos disputando quem sabe mais ou quem sabe menos. O Senhor não nos chamou para nós nos engrandecemos atrás de uma palavra que mata e não vivifica. Aí Deus levanta Timóteo, um jovem, um menino da mamãe. Talvez alguns achavam ele mais que capacitado. Você imagina a responsabilidade de um jovem de exortar pessoas mais velhas. Só quem já liderou na adolescência sabe o que eu estou falando. Milagres. Eu falo isso lá no paraíso. Há quanto tempo você não vê um cego enxergando dentro da igreja? Há quanto tempo você não vê um paralítico vindo uma cadeira de roda na igreja? Eles nem vêm mais, eles perderam a fé. Porque em cima do altar é pregado a outra justiça, é mudança de rota, é isso, é finança, é espaço para ganhar, tem espaço para fazer. E o evangelho tem ficado de lado. E Paulo está orientando Timóteo: segue a justiça, pega o evangelho. Sabe, e aí ele vem e fala assim: segue a justiça e a piedade. E aí eu estava estudando sobre essa palavra no original. Piedade para nós é o quê? É dó. Só que no original, essa piedade não é isso. No original, essa palavra piedade, ela está entrando em outro termo. Seja piedoso na palavra. Pregue a palavra. Não invente, pregue a palavra. Seja piedoso. Porque a partir da hora que eu tenho piedade de pregar o evangelho, é ele que liberta. A palavra é liberada, conheceis a verdade vos libertará. Sabe qual é a verdade? A verdade é isso aqui, irmãos. Ó. É isso. Quando eu prego a verdade com piedade, quando eu prego a verdade intensamente, quando eu não invento 10 metros para mudar de vida, quando eu largo de pregar psicologia, quando eu largo de pregar como coach, Cristo habita em pessoas, Cristo promove pessoas. Essa é a piedade de Deus.
esses dias com os irmãos lá na igreja. Nós quase não fazemos evento. Está falando para eles, evento é evento. Porque muitas vezes, irmãos, pastor Arnoldo, os pastores que estão aqui, constrói algo na igreja, edifica na palavra, e aí vem um pregador de fora, talvez, que você não conhece direito, que algum irmão indicou, e desconstrói tudo aquilo que foi falado. Durante 5, 6 anos. Vem e desconstrói tudo. E a tendência da igreja, infelizmente, é ouvir os que vêm de fora. Acreditar nos que vêm de fora. Mas eu tenho aprendido nos últimos dias. Aleluia, Deus. Que o que me criou, o que me sustenta, é o feijão e a carne diária que eu tenho comido todo dia. Sabe, aprenda isso. Aprenda a ouvir, igreja. Ouça a voz dos seus pastores. Ouça a voz de quem pega o microfone que é da casa. Sabe, a palavra vai falar: creia nos seus profetas e prosperareis. Mas nós insistimos em crer em profetas de fora, porque eles falam eloquentes, eles falam bonitos, eles falam de formas diferentes. Mas mal sabe você, irmãos, que esses grandes pregadores, pastor, eu convivi com alguns, eles preparam um roteiro. Nem é um cronograma, nem é algo, não. Eles preparam somente um esboço. E eles vão em um ano, em 50 igrejas. E é o mesmo esboço. O mesmo esboço. Mas o seu pastor, os seus líderes que estão aqui na frente, se matam para preparar a palavra, se sacrificam na piedade. E muitas vezes a igreja não recebe. Começa a criticar os seus pastores. Começa a não concordar com o que foi falado. Aprenda, igreja. O seu pastor tem sido piedoso no Panamá. O seu pastor tem sido piedoso em levar você para as águas tranquilas, os passos verdejantes. Aí Timóteo ainda recebe mais uma ligação. A fé. Você sabia que fé? Existem 2 tipos de fé. Existe uma fé que nós já vemos com ela no mundo. Essa fé nos acompanha. É chamada de certeza. Tem pessoas que estão lá fora que têm mais certeza do que está aqui dentro. Mas existe uma fé que ela é dada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E essa fé que a igreja normalmente ela perde durante o tempo. Porque no começo da nossa caminhada nós cremos em tudo. Quem aqui é convertido há mais de 2 anos? Levanta a mão. Quem aqui tem menos de 2 anos? Levanta a mão. Agora quem aqui tem mais de 5 anos de conversão? Agora eu vou te perguntar algo, irmãos. Quem aqui permanece no primeiro amor até hoje? Quando nós perdemos o primeiro amor, quando nós perdemos o primeiro amor, essa fé que está falando aqui, Paulo, ela é abalada. Você continua crendo, porque a fé que vem lá de fora, que são certezas, elas permanecem. Mas a fé que você estava no primeiro amor, porque eu vou trazer memórias da esperança. Você que é convertido há muito tempo, você vai lembrar disso. Quando você se converteu a primeira vez, lá no comecinho, porque tem irmãos às vezes que já reconciliaram com Cristo que estão aqui. Mas você lembra a loucura que é? Quem é que acordava de madrugada sozinho assim? Aí você falava assim: ô Deus, cara, o Espírito Santo está me chamando. Aí você levantava, sua esposa ou seu marido dormindo, você saía disso, irmão. Chegava no sofá e ajoelhava e orava. As esposas da temorosa, elas vêm e fazem assim, ó, na caladinha da noite, quando o marido não é convertido. Deus, converte. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Isso é fé no primeiro amor, que não se abala. Quem aqui no primeiro amor, naquele pacto da fé, está falando vacina muitas vezes, escutando louvor. Do nada você se pegou chorando na presença dele.
estava grande, que eu tenho uma preguiça de capinar. Misericórdia, Senhor. O Senhor não me veio para isso. É só eu que tenho mais pessoas aqui. Ô, Glória, tá vendo? Tá vendo? Tem mais irmão que você difícil, não falou ainda. E eu lembro que eu coloquei meu celular na janela do banheiro e estou lá capinando. E aí do nada, o Espírito Santo me pegou. Eu comecei a orar em línguas. Mano, que eu me despertei. Eu estava segurado no cabo da enxada, de joelho no meio dos mares. Eu falei, que loucura é essa? O que está acontecendo? Aleluia. O que está acontecendo? É o primeiro amor, irmãos. É a fé de ser tocado toda hora. É aquela fé impiedosa de, sabe, você tem tanta certeza que tudo que você vai fazer dá certo. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro que diversas vezes eu sempre ajudei minha esposa em casa, dava louça. E o Davi está lá fora, tem 9 anos. Eu estava lavando louça, escutando louvor. Mano, eu me pegava, eu estava de pijama, no meio da cozinha, ajoelhado e chorando. E o Davi passando a mão nas minhas costas assim, tipo assim, não chora não. Só que aí depois ele entendeu que eu estava orando. E tinha diversas vezes que eu estava ali dessa forma. Quando eu abria meu olho, meu filho estava ajoelhado junto comigo. Ele estava olhando, observando a fé sendo atingida. Sabe? Mas nós perdemos isso. O primeiro amor se esfria. E nós começamos muitas vezes a agir como desviados dentro da igreja. Deixa eu falar para você, qual foi a última vez que você derramou uma lágrima? Qual foi a última vez que você falou em língua? Você é um pregador, fala assim, vai, fala em língua aí, receba! Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que o Espírito Santo te abraçou, te envolveu? Se você levantou do seu lugar, não conseguiu mais parar. Continua falando ainda. Sabe? Segue a justiça, a piedade, a fé e o amor. Oh, Jesus. Deixa eu falar algo para você também. Com o passar do tempo, nós paramos de amar. Amar uns aos outros. Sabe o que significa evangelho? Evangelho significa uns aos outros.
você pegar a carta de João, se você pegar as últimas cartas da Bíblia, é sempre isso. Não mentais uns a outros, não falai mal uns dos outros, amais uns aos outros. Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho, ele não pode parar em mim, ele não pode parar nesse irmão abençoado, ele não pode parar em você. O Evangelho nada mais é do que demonstrar o amor de Cristo, pregar o amor de Cristo. Aleluia. Só que com o passar dos tempos, nós paramos de amar. E era isso que estava acontecendo nessa igreja de Éfeso. É por isso que Paulo recomenda. Os irmãos começaram a competir entre si. E aonde há divisão, há falta de amor. Aonde há competição, Deus não habita, irmãos. Aonde há competição, há morte. Porque quando ela começa a competir, glória a Deus, eu vou querer a posição dela, eu vou querer matar ela, eu vou querer sacrificar ela. Deixa eu falar uma coisa pra você, igreja. Quando falta o amor, começa acusações. Quando falta o amor, começa condenações. Quando falta o amor, começa a mentira a regar. Quando falta o amor, começa a difamar uns aos outros. Aí nós perdemos os olhos de Cristo e começamos a olhar para os irmãos. Sabe quem sofre com isso? É os recém-convertidos. Porque eles olham para nós, que muitas vezes somos referência, e falam assim: se for para ser assim, eu não quero. Se for para ser assim, eu não quero. Irmãos, a igreja primitiva, a igreja de Atos, por mais que alguns vão falar que ali foi uma igreja que tentou ser um governo, não foi isso. A igreja primitiva, eles eram tão uns aos outros, mas tão uns aos outros, que nunca Paulo não estava lá, Pedro, João, Tiago, ou Mateus, que seja, nenhum dos discípulos que viraram apóstolos, eles nunca pediu para ninguém vender os seus bens e depositar na igreja. Eles tinham tanto amor fraternal um pelos outros, que eles vendiam e depositavam, porque eles queriam comer o que o outro comia. E não tinha ninguém que passava necessidade, porque todos vestiam o que o outro vestia. Sabe o que é isso? É uma igreja que não tem competição. É uma igreja que reina o amor, onde todos cuidam uns dos outros, onde todos olham uns pelos outros. Entenda isso. Quando esfria o amor, a igreja se divide. Quando esfria o amor dentro da igreja e há competição, há dissoluções dentro da igreja, sabe quem vai sofrer com isso? O pastor e a pastora. Porque vai ter dia que ele não vai conseguir nem levantar e não sabe o que está acontecendo. Vai ter dia que ele vai pegar o microfone, vai rasgar o coração, vai gritar bem alto e não vai responder. A igreja vai estar parecendo uma igreja múmia, uma igreja morta, com a boca tampada. Mas é porque há divisões. Há dissoluções na igreja. E reino dividido não subsiste, ele não avança, ele não cresce. Aí às vezes nós nos preocupamos muito, não sei por que eu estou trazendo essa palavra, mas o Espírito Santo está conduzindo porque ele quer falar isso. Mas nós nos preocupamos muito com esse altar. Nós queremos muito estar aqui em cima. Muito aqui em cima. Eu falo aqui em cima, né? Mas no geral, lá na igreja dos senhores, lá na minha. A minha não, é do Senhor, porque a igreja é do Senhor Jesus. As pessoas querem muito estar em cima do altar com o microfone na mão. Mas elas não entenderam que o evangelho não é para dentro, é para fora. Glória a Deus! Aleluia, Deus! É lá fora que o amor exala. É lá fora que a fé exala. É lá fora que a piedade exala. Há pessoas que necessitam ouvir. Deixa eu falar para você, igreja. Você é a Bíblia que muitos vão ouvir. Muitas pessoas não vão ter a oportunidade de ouvir você abrir a Bíblia, porque elas não têm costume em casa. Às vezes tem o costume de ter uma Bíblia aberta lá no Salmo 91, que é amarela, e as outras páginas tudo grudadas, mas elas não têm referência.
experiência, não tem intimidade, não tem relacionamento. E é você com essa Bíblia cheia de intimidade. Além de você ser essa Bíblia, você está com o compositor da Bíblia, o escritor que é o Espírito Santo, porque a palavra vai falar que toda palavra é inspirada por Ele. Você está com o escritor, você tem a palavra que é Jesus em você, e quer falar para crente. Nós queremos brigar para falar para crente. Deixa eu falar para você. Aleluia, Deus. Existem os que vão estar aqui em cima, e eles não são mais importantes do que estão lá fora buscando ovelhas. Sabe lá nos ministérios, lá em Coríntios, na repartição, todos eles são importantes. Tanto o apóstolo, tanto o evangelista, tanto o doutor, tanto o pastor. Todos eles têm sua importância. Porque o apóstolo, ele abre igrejas, ele cuida de igreja. Mas sem o evangelista que busca as pessoas, não há igreja. Aleluia. Sem o doutor que ensina, não há que igreja que fique, porque não permanece sem ensino. E aí nós muitas vezes não entendemos as nossas posições e queremos brigar por posição que não é nossa. Eu costumava falar algo interessante. Não tente colocar a mão na bunda dos outros, vai dar errado. Sapato que não é seu não calça não, que vai dar caro. O evangelho é confortável, Glória a Deus. é prazeroso. Sabe, não existe nada mais gostoso do que você falar para alguém que não é convertido do amor de Cristo e ela se converter. Não há mais nada poderoso. Eu estou vendo alguns irmãos, o irmão Flávio intercedendo, a irmã Fabiana intercedendo, o barão aqui intercedendo. Sabe, não há nada mais importante do que isso também. Sabe, nós temos que entender que há posições e o amor tem que reinar sobre ela. Eu intercedo por quem prega, mas também intercedo por quem intercede. Eu intercedo por quem canta, e quem canta intercede por quem fala. E assim vamos indo. E a igreja avança, a igreja prospera, sabe? Paulo ganhou tantas vidas para o Senhor, porque Paulo nunca se preocupou em estar em cima do altar. Paulo era alguém que preparava alguém para estar em cima do altar. Timóteo foi um deles. E essa é a orientação. Talvez você está ganhando Timóteo e está achando que você tem que ser Timóteo. Aí eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Quem ganhou mais vida? Timóteo ou Paulo? Pode responder, não é retórica não. Quem ganhou mais vida? E que dia que Paulo ficou preso à igreja? Você percebeu, irmãos? Que Paulo era alguém que não queria briga por altar. Quando ele e Pedro se desentenderam, Paulo falou ao Pedro: não vai dar certo quando eu digo. Não vai dar certo. Você tem sua forma de pregar. Essa é a sua igreja. Você já ganhou 3 mil, já ganhou 5 mil. Essa é a sua igreja. Eu vou para a igreja que o Senhor me mandou. Entenda isso, irmãos. Paulo e Pedro não deixou de se amar porque se desentenderam. Mas cada um compreendeu o seu lugar e o amor reinou. E eu tenho certeza que Paulo intercedia por Pedro, assim como Pedro intercedia por Paulo. É por isso que o evangelho chegou a mim e a você. Porque esses homens oraram um por outro. Havia amor, não havia divisão. E aí Paulo ainda continua. Gente, eu tenho o costume de falar, tá bom? Meu Deus, já é 9h30. Já é 9h30. Eu falei 40 minutos, eu tenho o costume de pregar 1 hora. Mas vamos lá, eu quero terminar essa palavra. Ele fala: milita com, perdão, 11. Ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Coloca a mão no seu coração e fala assim: mansidão. Fala assim: Senhor, derrama sobre mim esses dias uma mansidão. Mas a mansidão que o Senhor
teve lá na cruz do Calvário. Ei, Deus.